Olá, queridos. Estamos aqui para mais um momento de reflexão. Louvamos ao Senhor porque temos visto o seu cuidado, temos visto a sua boa mão em nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa casa. E o meu convite para você no dia de hoje é que você receba paz na sua alma, que a sua alma seja aquietada pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor ministrou ao meu coração para que eu falasse hoje a você que está sofrendo com ansiedade, com desespero, com pânico, com depressão, você que possa estar vivendo um tempo onde você não está vendo uma luz no fim do túnel. Eu quero dizer para você que há uma luz no fim do túnel e essa luz se chama Jesus Cristo, aquele que tem o poder de dar ordem ao mar e o mar se aquietar, que dá ordem ao vento e o vento ele para de soprar de uma forma furiosa. Então eu quero dizer para você que há esperança para você, que você não se abata, que você possa louvar ao Senhor, que você possa colocar hinos de adoração na sua casa, no seu lar, para que a tua casa seja invadida de esperança, para que a sua casa seja renovada por aquilo que pode te dar esperança. Que você ouça mensagens, que você leia a palavra de Deus. E ontem, no nosso culto doméstico à noite, Deus deu uma palavra à minha filha, baseado no Salmo 46. É exatamente tudo o que estamos vivendo neste momento. A palavra do Senhor diz assim no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, ontem a Ana Clara trouxe a mensagem, o pastor João orou e eu louvei ao Senhor. E nós passamos um bom período louvando a Deus, porque, queridos, para que nós não venhamos a ficar desesperados, só existe uma solução: entregarmos o nosso caminho ao Senhor, confiarmos nele e o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. E o Salmo 46 que a minha filha trouxe para nós ontem de uma forma tão sábia, depois cada um de nós pôde falar um pouquinho sobre esse salmo também, sobre o nosso entendimento. E ela perguntou para a gente o que vocês acham que está acontecendo? Vocês acham que é o juízo de Deus? Vocês acham que é uma ação do inimigo? E é que nós pudemos conversar com ela, cada um colocando o seu ponto de vista, aquilo que tem orado, aquilo que Deus tem revelado. E o Salmo 46, versículo 1, quando a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, eu quero dizer para você que o salmista, quando ele escreve este salmo, nós também podemos entender que, principalmente naquele tempo, refúgio e fortaleza pode ser formulado, pensado, idealizado como uma defesa impenetrável, como uma fortaleza impenetrável, onde o inimigo não podia alcançar. Por isso que o salmista diz que Deus é o nosso refúgio, ou seja, esconderijo, e a nossa fortaleza, ou seja, um local impenetrável, inabalável. E os salmos usam muito a imagem de uma fortaleza para descrever Deus. Você já observou quantas vezes o livro de Salmos ele declara o nosso Senhor como uma fortaleza, como um local de abrigo, de esconderijo, como um local onde ninguém será abalado, quem estiver ali dentro daquela fortaleza não será abalado. Isso é muito importante nós compreendermos nos dias de hoje. No Antigo Oriente Médio, eram construídas em lugares altos, com altas muralhas, para sua defesa, as fortalezas. Então, quando a Bíblia diz que o Senhor é a nossa fortaleza e o nosso refúgio, imagine-se dentro de um local com muralhas altas, um local alto e com defesas que jamais permitirão que você seja atingido. Mas para isso, você precisa estar abrigado dentro dessa fortaleza. Ainda assim,
não havia cidade ou estrutura defensiva impenetrável. O salmista fala aqui, no entanto, daquele que é o nosso porto inteiramente seguro, porque o salmo continua dizendo: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ou seja, o que o salmista nos ensina? Que ainda que a batalha não fosse apenas uma guerra comum, com armas comuns, mas ainda que durante a batalha as montanhas tremessem e o mar viesse a rugir, que nada disso faria diferença. Olha que coisa mais linda. Ainda que a terra se transtorne e o monte se abalem no seio dos mares, o Senhor habita com o seu povo. Consequentemente, a sua proteção exige de nós confiança. Estamos mais do que nunca, queridos, vivendo um momento em que a nossa confiança em Deus é digna de toda aceitação. Não podem haver dúvidas no nosso coração de tudo que estamos passando. Você e eu precisamos nos abrigar nessa fortaleza que se chama Deus. Nessa fortaleza que permanece no controle de tudo. Nessa fortaleza que não perdeu o controle de nada. Tente meditar nisso a cada dia. E peça ao Senhor hoje: Senhor, aquieta minha alma. Eu estou seguro em Ti. Eu estou seguro nessa fortaleza. Eu sei que jamais seria abalado, e o texto continua dizendo: ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver o mar agitado. Águas, quando elas espumejam, é porque as ondas estão fortes, batendo nas pedras. E a Bíblia diz que ainda assim, ainda que isso venha a acontecer, ainda que na sua fúria os montes venham se abalar, a Bíblia fala aqui de terremotos. Ainda assim, versículo 4 diz: do verbo haver, existe um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E o versículo 5 diz: Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. O povo de Deus não tem um redentor ausente. O povo de Deus tem um lugar, uma morada, um santuário onde existem águas, correntes de água, de águas que alegram a cidade de Deus. Quem habita na cidade do Eterno, do Altíssimo, não será abalado, porque Deus está no meio dela. O Senhor ajudará desde antemanhã, diz o texto. Ou seja, aqui a Bíblia nos mostra que o Senhor, o nosso Deus, Ele não nos defende apenas algumas vezes, mas a Bíblia diz que Ele é presente o tempo todo, antemanhã, ou seja, antes de nascer o sol, antes da manhã começar, durante a madrugada o Senhor já cuida do nosso sono, para que ao acordarmos, para que ao despertarmos, nós possamos olhar para os céus e dizer: bom dia, Espírito Santo. Obrigado por mais um dia que o Senhor estará cuidando da minha vida. Versículo 6 diz: bramam nações. Olha o tempo que nós estamos vivendo, né? Bramam nações. Reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode observar que essas palavras, elas formam um refrão, que depois nós vamos ver novamente no versículo 11. O emparelhamento das palavras Senhor dos exércitos com Deus de Jacó é notável, tanto neste versículo como no versículo 11. Este refrão louva ao Deus Todo-Poderoso, o comandante dos exércitos celestiais, por haver escolhido habitar com os descendentes de Jacó, tornando o seu povo. Quem então poderia proteger melhor seu próprio povo? Quem? Se a Bíblia diz que ainda que as nações possam bramar, possam esbravejar, possam gritar, possam chorar, possam se
desestruturar, se desconstruir. A Bíblia diz: os reinos podem se abalar. Oh, meu Deus, a Bíblia diz que ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Por quê? Porque esse Senhor está conosco, o Deus de Jacó, ou seja, de onde vieram as 12 tribos de Israel. Ele permanece conosco. Versículo 8: vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Amados, aqui eu vejo retratado o juízo final. Quando a minha filha leu esse texto ontem, ela estava no sofá, eu estava no chão, eu pensei, gente, é tudo que nós estamos passando. Olha as assolações que o Senhor tem feito na guerra, mas o versículo 9 diz: ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. O Senhor é o único que tem o poder de pôr fim a uma guerra. Quem sabe você esteja vivendo vários tipos de conflito. Conflitos na alma, conflitos no casamento, conflitos de relacionamento, conflitos existenciais. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida agora, que o Senhor está colocando fim a esta guerra. Eu quero profetizar sobre a tua vida que o Senhor está quebrando o arco e despedaçando a lança. Por quê? Porque é o arco que impulsiona a lança. Quando Deus quebra o arco, Deus está quebrando toda a possibilidade de uma lança ser lançada, literalmente, sobre a sua vida. E ele diz também que é ele quem despedaça esta lança. Ele queima os carros no fogo. Que carros são esses? Os carros do inimigo. Você lembra lá de Faraó? Quando ele correu atrás do povo de Israel? E o que aconteceu com os carros, os cavaleiros e os cavalos de Faraó? As suas rodas foram quebradas, os seus carros foram despedaçados e eles foram afogados no mar Vermelho. Existe um mar diante de nós, queridos, que nós não sabemos ainda a sua profundidade nem quanto tempo ele vai durar. Mas eu finalizo dizendo para você, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Peça ao Senhor neste momento, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e faça esta oração comigo. Senhor, aquieta o meu coração, aquieta a minha alma, aquieta, Senhor, aquieta, Senhor. Me chama para perto, com seus olhos fechados. Faça deste louvor a sua oração. Oh, Senhor, nós não nos sentimos só neste momento. Não estamos sozinhos, Tu estás conosco. Aquieta, Senhor. Com seus olhos fechados, receba. Receba o que o Senhor está ministrando no teu coração. Ouça o que o Senhor está falando contigo. Ele está te chamando para perto. Ele está tirando esta solidão da tua vida, neste momento. Oh, aleluia. E eu finalizo com aquele refrão, versículo 11. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Lembra? Aquela fortaleza inabalável, digna de toda confiança, digna de toda aceitação. Eu gostaria de resumir o Salmo 46, dizendo para você que existe uma estrutura neste Salmo, quando você para estudá-lo, para analisá-lo, porque hoje eu passei o dia pensando neste Salmo que minha filha pregou tão bem. Em primeiro lugar, eu aprendo que devemos celebrar a Deus como nossa defesa, ainda que a terra seja abalada. Em segundo lugar, devemos celebrar a Deus como nossa defesa, ainda que as nações se enfureçam. Em terceiro lugar, devemos celebrar a Deus como nossa defesa, mesmo quando o Senhor vier com o seu juízo. Essa canção fala exatamente isso. Mesmo que a gente não entenda o que está acontecendo, precisamos estar escondidos no coração de Deus, na cidade de Deus, porque ela
não será abalada. Amém? Eu quero orar neste momento por você que está se sentindo, como eu disse no início dessa mensagem, ansioso, oprimido, deprimido, sem esperança. Querido, sinta a paz de Deus que excede todo entendimento. Receba neste momento na tua casa, no teu lar, você que está aí nessa quarentena, provavelmente em casa, você que também não está podendo viver esta quarentena, porque talvez você seja um profissional da área de saúde, você seja alguém que trabalha num supermercado, na polícia militar, no corpo de bombeiros, talvez você seja alguém que trabalha numa farmácia. Eu não sei qual é a tua situação, mas nessa hora eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar essas vidas diante do teu altar, pedindo ao Senhor que o Senhor traga paz, renovo, alegria, enche as nossas almas, oh Deus, com teu bálsamo suave, porque há bálsamo em Gileade, há remédio em Gileade, para o teu povo há esconderijo, há abrigo e há fortaleza para nós. Aqueles que não te conhecem, Senhor, que hoje decidam se abrigar conosco, no refúgio que é o Senhor, nessa fortaleza que é o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que cesse toda a guerra interior, que cesse agora toda a ansiedade, que todo espírito contrário ao teu de perturbação seja agora repreendido em nome de Jesus. Toda inquietação sai agora da tua vida, em nome de Jesus. E se você quiser receber Jesus na tua vida agora, que você repita esta oração comigo. Diga para Ele: Senhor Jesus, eu abro meu coração e te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Hoje eu sou teu filho ou tua filha e tu és o meu Deus. Hoje eu me escondo nesta cidade, nesta fortaleza, neste refúgio, confiante no Senhor. Põe termo a esta guerra, põe fim a esta guerra. Quebra, Senhor, os arcos, para que eles não venham deferir, Senhor, sobre nós as lanças. Oh, Senhor, que estes arcos sejam quebrados agora pela tua mão poderosa e que as lanças não venham ser lançadas sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor levante sobre nós o rosto dele e que ele nos dê a paz, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo momento de reflexão.